Hoje eu cometi um erro ao permitir que minha família tóxica voltasse para minha vida. Eles não têm conhecimento de que ganhei na loteria vários anos atrás. Para dar um contexto, sou caçula de 5 filhos e crescemos em absoluta pobreza. Minha mãe adorava ter filhos, mas não trabalhava. E meu pai não ganhava o suficiente para sustentar a todos. Eu era tão pobre que me lembro de receber, quando tinha 11 ou 12 anos, uma única mola de plástico e ficar absolutamente emocionado por isso. Crescer nesse tipo de família foi difícil, pois meus pais eram divorciados e meu pai morava próximo, mas não fazia muito para tentar ser um pai, apenas apoiava financeiramente quando era legalmente necessário. Ele chegou a me dizer que nunca quis realmente ter filhos, ele apenas amava minha mãe e ela queria ter filhos. Com essa dinâmica e a falta de recursos, a vida em casa não era boa. Antes do divórcio, eu já ajudava a consertar paredes com gesso aos 5 anos, porque só podíamos viver em casas caindo aos pedaços. Lembro-me de raspar tinta com um removedor e uma espátula aos 6 ou 7 anos e só descobri recentemente que a casa tinha tinta de chumbo. Meus irmãos mais velhos realizavam ainda mais tarefas domésticas e provavelmente inalaram uma quantidade considerável de poeira de chumbo e substâncias tóxicas, juntamente com o abuso emocional de nossos pais. Eles não cresceram como boas pessoas. Meu irmão mais velho tinha problemas de raiva e foi expulso da faculdade por brigas. Ele também foi preso algumas vezes por roubo ou violência. Minha irmã mais velha lutou contra o abuso de substâncias e também foi presa algumas vezes por isso, chegando a ser internada involuntariamente por 72 horas. Embora ela esteja muito melhor hoje em dia, ainda é uma pessoa desagradável. Meu próximo irmão acabou sendo apenas um funcionário em uma grande rede de lojas, onde acho que agora ele pode ser gerente. Todos os 3 ainda vivem na mesma cidade empobrecida onde crescemos. Minha próxima irmã e eu somos próximos em idade e somos muito semelhantes. Ambos nos alistamos no exército para escapar da armadilha da pobreza de nossa cidade natal. Eu entrei no exército e ela foi para a marinha. Mais ou menos na mesma época. Enquanto estávamos no serviço militar, descobrimos muitas coisas sobre nossos irmãos e pais que tornaram tudo claro. Era como se tivéssemos metade de um quebra-cabeça de ligar os pontos que não fazia sentido, mas quando montado, revelava um grande sinal dizendo que todos nesta família eram horríveis. Minha irmã confrontou-os sobre isso depois que seu contrato militar terminou e meio que foi arrastada de volta para o drama. Ela se mudou para uma cidade próxima à nossa cidade natal, a cerca de 1 hora de distância, e começou a trabalhar lá imediatamente. Eu cortei todos os outros membros da minha vida. Não falo com a maioria deles há anos, e minha relação com os outros é superficial ou obrigatória. Após o término do meu contrato militar, comecei a faculdade usando o benefício do GI-Bill, que não só pagou minha mensalidade, mas também me deu um salário de auxílio moradia para que eu pudesse me concentrar nos estudos. Minha família odiava o fato de eu estar recebendo educação gratuita. Eu nunca poderia explicar que isso significava abrir mão de 4 anos de minha vida para o serviço ativo e ter que treinar todos os meses na reserva, além do fato de que parte do meu corpo ficou permanentemente danificada. Para eles, era apenas uma vantagem injusta. Enquanto estava na faculdade, eu tinha o hábito de comprar um bilhete de loteria todo mês. Era quase superstição, pois nunca tinha esperança de ganhar, já que me lembro de uma estatística que dizia que os homens na Califórnia têm mais chances de serem o Brad Pitt do que de ganhar na loteria. Durante meu último semestre da faculdade, acabei ganhando na loteria. Não ganhei uma quantia absurda de dinheiro, se é isso que você está pensando. Ganhei o tipo de dinheiro que me permitiu comprar uma casa de 3 quartos e 2 banheiros com um quintal em dinheiro, em uma região onde os preços das casas estavam abaixo da média nacional, e ainda sobrou dinheiro. Sim, estou sendo específico porque é exatamente o que fiz. Nunca contei a ninguém da minha família sobre isso, incluindo minha irmã mais velha, porque, por mais que eu a ame, ela provavelmente seria obrigada a contar ao resto da família que comprei aquela casa quando tinha 25 anos, ou seja, 11 anos atrás. Desde então, casei-me, tive um filho e tive uma vida agradável e tranquila. Cerca de 1 ano atrás, meu irmão mais velho estava trabalhando perto de onde eu morava e ele queria visitar para conhecer minha filha e conversar. Por um impulso, concordei.
Porque minha esposa queria conhecer minha família, que ela nunca tinha conhecido antes. Minha irmã ficou conosco por 3 dias antes de ter que voltar para o trabalho, e durante todo o tempo ela estava apenas relembrando o passado e colocando tudo em dia. Em um jantar na segunda noite, ela perguntou como deveria ser a hipoteca da nossa casa, já que ela pagava cerca de $900 de aluguel por algo sem quintal. Minha esposa riu brevemente, sem saber que minha família não sabia sobre minha sorte financeira. Minha irmã, embora problemática, não é boba. E percebeu que o tom da conversa mudou de casual para sério. Ela me perguntou o que aquilo significava. Eu não sou bom em mentir ou improvisar sem planejamento prévio, então fiquei atônito, tentando descobrir o que dizer antes que minha esposa falasse. Bem, ele usou seus ganhos apenas para comprar a casa, foi o que consegui dizer, desencadeando assim uma reação em cadeia de perguntas que culminou com minha irmã descobrindo que eu havia ganhado uma quantia de 6 dígitos na loteria enquanto estava na faculdade, recebendo mensalidade gratuita e auxílio moradia. Ela ficou absolutamente furiosa e saiu para um hotel cerca de 2 horas depois. Logo em seguida, meu telefone, e-mail e o telefone da minha esposa começaram a explodir de chamadas da minha família. Todos me acusando de cortá-los para que eu não tivesse que compartilhar essa dádiva de Deus. Meus parentes afirmavam que estavam prestes a declarar falência devido a dívidas e que eu poderia salvar a família, mas estava sendo egoísta. Após uma semana, advogados foram envolvidos, pois minha família começou a ameaçar processar por danos causados por tudo de errado em nossa família. Eles chegaram a arquivar ações que justificariam ir ao tribunal de pequenas causas ou até mesmo abrir um processo completo. Eles calcularam uma quantia estimada de dinheiro para cobrir os empréstimos de gasolina que fiz ao longo dos anos, desde que comecei a dirigir aos 16 anos, com acordos verbais de reembolso posterior, levando em consideração a inflação e os preços atuais do combustível. Tudo o que eles pediram seria o suficiente para comprar outra casa em dinheiro. Posso compartilhar isso agora porque estava prestes a perder a paciência, pois era absolutamente ridículo e mostrava que muitas de suas reivindicações ocorreram durante um período em que não tive contato com eles, graças aos registros de telefone e e-mail. Os 10% restantes das alegações deles se referiam a coisas que aconteceram quando eu tinha 17 ou 18 anos, como amassar um de seus carros ou machucá-los quando joguei uma garrafa de cerveja vazia, deixando uma cicatriz permanente onde o vidro os cortou. Após envolver advogados e pagar as custas legais, além de indenizações, acabei perdendo mais de $10.000 para minha família. O estresse dessa batalha legal afetou meu trabalho, e quando foi revelado que eu estava sendo processado pela minha própria família após ganhar na loteria, meus colegas de trabalho começaram a me pedir ajuda financeira. A situação ficou tão ruim que tive que pedir transferência para outra agência, onde ninguém me conhecia. Agora estou sendo forçado a vender minha casa, onde minha filha estava crescendo, e me mudar para uma cidade mais cara. Tudo isso aconteceu porque permiti que minha família voltasse para minha vida. Essa história é louca. Essa pessoa tem pessoas incrivelmente tóxicas em sua vida, e entendo perfeitamente por que ela decidiu cortar essas pessoas e tentar viver sua própria vida. Todos temos o direito de viver nossas vidas e seguir nossos próprios caminhos. No entanto, a família dessa pessoa a derrubou tanto que até tentaram reivindicar sua casa e dinheiro. É um caso clássico de pessoas preguiçosas que não querem mudar seu próprio futuro, e, em vez disso, vão atrás de alguém que já conquistou sucesso. Não importa se foi por ganhar na loteria, essa pessoa trabalhou duro para chegar onde está na vida e fez tudo o que pôde para se afastar dessas pessoas tóxicas. Sinto muito por tudo que ela teve que passar e espero que encontre sorte no futuro. Em uma nova cidade, longe dessas pessoas tóxicas e terríveis. Agora, falando de outra história, sou um indivíduo peculiar que quer levar meu show de marionetes para um festival. Tenho 27 anos e sou marionetista desde o ensino médio. Antes da pandemia, eu costumava participar regularmente de um festival local, onde meu ajudante, um monstro no estilo dos Muppets, pense no Cookie Monster em escala, e eu fazíamos aparições regulares. Passeávamos, visitávamos fornecedores, conversávamos com crianças, tirávamos fotos e até apresentávamos as bandas ao vivo. Fizemos isso por cerca de 5 anos consecutivos. Agora,
O festival está retornando pela primeira vez desde a chegada do vírus, e é claro que eu quero levá-lo. Será a primeira vez em pelo menos 2 anos que estaremos no meio da multidão. Eu estava conversando com minha mãe e disse que iria ao festival e esperava levar meu monstro e fazer todo o nosso espetáculo. A resposta dela foi: por que você levaria uma marionete para um festival? Eu amo minha mãe, mas isso realmente me magoou. Tentei explicar que fazemos isso há anos e éramos uma parte essencial do evento, mas ela basicamente me desvalorizou e disse que era estranho. Sinto-me profundamente insultado e agora não tenho mais vontade de levá-lo. Embora saiba que as pessoas vão perguntar por que não estou com ele quando me virem, agora estou começando a sentir que essa atividade que amo é realmente estranha. Ninguém me pediu para levá-lo, mas depois de tantos anos fazendo isso, sinto que algo está faltando por não tê-lo comigo. Parece que decepcionarei meu público, especialmente as crianças. Talvez minha mãe esteja certa, talvez eu seja estranho. Como posso parar de sentir isso? Cara, você não é estranho. Precisamos de mais pessoas peculiares com marionetes passeando pelos festivais, fazendo as pessoas rirem e sorrirem. Não há nada de estranho em ser um marionetista. Se Jim Henson estivesse aqui hoje, ele diria exatamente a mesma coisa. Jim Henson, para aqueles que não sabem, era o criador dos Muppets. Então traga sua marionete, traga seu monstrinho e vá para aquele festival. Converse com todas as pessoas que você encontrar e faça-as sorrir. A melhor parte é que ninguém está pedindo que você faça isso. Mas é exatamente o que eles querem. Eles querem alguém andando com uma marionete, contando piadas engraçadas e conhecendo as pessoas. É divertido, é um festival. É muito melhor do que aparecer sozinho e decepcionar as pessoas que estão esperando que você traga sua marionete. É evidente que você tem uma conexão especial com essa arte e você a ama, assim como outras pessoas vão amar. Esqueça o que sua mãe pensa. Faça do seu jeito e não deixe que ninguém diga o que você pode ou não fazer. Essa é a sua arte e você a adora, e outras pessoas também vão adorar. Agora, falando de outra história, há uma pessoa louca que está tentando processar meus pais por mais de $1 milhão. Essa história aconteceu nos anos 90, abrangendo 2 anos, quando eu tinha entre 6 e 8 anos. Os detalhes não estão totalmente claros em minha memória. Mas meus pais contam essa história de vez em quando. Tudo começou quando eu tinha 6 anos. Estávamos no carro do meu pai voltando do trabalho ou da creche, não consigo me lembrar ao certo. Meu irmão mais velho tinha cerca de 10 anos. Estávamos no banco de trás de um carro Mazda de 2 portas, brigando enquanto meu pai estava parado em um sinal vermelho. Ele se virou para nos bater novamente, nos dois. No início dos anos 90, para fazer uma parada, o pé dele escorregou no freio e nós rolamos para frente no carro da frente. Meu pai conta que meu irmão perguntou se batemos em algo. Os 2 carros pararam no shopping e essa senhora ficou histérica, exigindo uma ambulância. Quando os paramédicos chegaram, ela insistiu que precisava de um colar cervical e uma maca. Meu pai percebeu que havia problemas e decidiu ficar para garantir que a polícia soubesse toda a história. Em seguida, a primeira coisa que ele fez foi ligar para a seguradora para relatar o que aconteceu. Eles enviaram pessoas no dia seguinte para tirar fotos do carro e obter o depoimento do meu pai. Certamente, não demorou muito para que o processo de $1 milhão por deixá-la aleijada pelo resto da vida começasse. Assim, iniciou-se uma batalha de 2 anos com os advogados sobre o estúpido para-choque. Eu sei que demorou muito tempo, e que meu pai sempre reclamava sobre como ela rejeitou a primeira oferta de acordo, que era cerca de $30 mil, e depois rejeitou a segunda oferta de $50 mil. Porque ela era uma pessoa gananciosa e mentirosa e queria uma audiência completa. Quando chegamos ao tribunal, meus pais já estavam separados, mas na época ainda estavam casados. Ambos estavam no prejuízo se perdessem. Eu era muito jovem para comparecer à audiência e fui prometido que seria longa e chata de qualquer forma, então tive que ficar em uma creche. Meu irmão teve que ir embora. Foi longo e chato até que a própria Karen se levantou no banco das testemunhas e deu sua versão do suposto acidente. Primeiro, ela usou um andador e um colar cervical para chegar ao depoimento. Resumidamente,
Ela alegou que estava esperando inocentemente em um sinal vermelho quando verificou seu espelho retrovisor e viu um grande caminhão branco vindo em sua direção. Ela simplesmente sabia que não havia como parar a tempo, então tudo o que ela pôde fazer foi se preparar para o impacto e rezar para que meus pais se animassem com isso. Assim como seus advogados. Eles apresentaram um conjunto de fotos de um Mazda azul de 2 portas e perguntaram a ela se reconhecia o carro nas fotos. Ela disse que não. O advogado mostrou as fotos ao juiz e ao júri e explicou que era um acidente de carro em que o carro atingiu o carro dela. As fotos foram tiradas 24 horas após o acidente. O júri fez um som de desgosto quando a poeira baixou. Não apenas Karen não recebeu seu $1 milhão, mas ela acabou tendo que pagar as despesas do advogado, salários perdidos e custos com a creche decorrentes do processo. E assim conseguimos uma viagem gratuita para a Disney. Algumas pessoas são absolutamente insanas e farão de tudo para tentar obter dinheiro de outra pessoa. Acidentes de carro são definitivamente uma das maiores. Essa Karen realmente achou que poderia passar pelo juiz e pelo júri fingindo que estava aleijada pelo resto da vida e usando algum tipo de andador. É tão engraçado que ela tenha sido pega em sua própria mentira. E é absolutamente maravilhoso que ela tenha que pagar por todas as mentiras miseráveis que ela tentou lançar sobre esta família. É maravilhoso ver que esta história acabou a favor deles, e espero que aproveitem a Disneylândia. E com razão. Karen é banida de uma loja de $1 após enlouquecer porque seus filhos roubaram da loja. Um pouco sobre a minha história. Sou um oficial de segurança armado em um shopping a céu aberto. Então, recebo uma ligação de uma loja de $1, onde tudo custa $1. Você sabe qual? De qualquer forma, o gerente me liga e diz que um menor tentou roubar a loja e a mãe está causando problemas com outras crianças presentes. Então, chego lá e entro. Vejo 8 crianças e uma mãe gritando. Então, levanto minha voz e exclamo bem alto: agora, agora! Mamãe! Karen se vira e me diz para não gritar com os filhos dela. Digo a ela que peço desculpas, mas não consegui acompanhar o que estava acontecendo e ela poderia explicar gentilmente o que estava acontecendo. Ela então começa a tomar uma atitude, e diz que o gerente da loja acusou seu filho de roubar. Olho para o gerente, que conheço há anos, e digo: senhora, preciso que ele explique. Ela responde: sim, senhor. A criança, apontando para ela, tem uma barra de chocolate e uma bebida. Então, olho para a mãe e pergunto se ela pode pedir à criança para esvaziar os bolsos. Ela recusa. Então, para resolver pelo menos a situação, peço a ela e às crianças que saiam da loja para não serem perturbados pela equipe ou pela loja. Com toda a honestidade. Isso foi apenas para tirá-los da loja. Agora, do lado de fora, recebo uma mensagem do gerente em nosso telefone comercial, que carregamos. É um pedido para bani-los da loja. Isso é algo que eu faria de qualquer maneira. No entanto, decidi ir além e bani-los de todo o complexo do centro comercial. Eu tinha a papelada necessária para emitir a proibição de propriedade e o aviso de invasão. Pergunto o nome dela para o meu relatório, para apresentar à empresa, e ela parece bastante irritada, mas me dá o nome dela. Anoto as informações no meu relatório e na documentação da proibição de propriedade e invasão. Apenas para esclarecer, tenho que notificar a administração do shopping sobre o que precisei fazer, então não menti para ela. Logo em seguida, ela explode comigo, dizendo que não posso fazer aquilo. Que não tenho autoridade para isso, e que vai chamar a polícia, pois o marido dela trabalha lá. Educadamente, digo a ela para fazer a ligação que ficarei feliz em avisar quando os policiais chegarem. Ela faz a ligação e, cerca de 10 minutos depois, a polícia chega com vários policiais. Explico ao sargento que chegou o que está acontecendo, e ele parece perplexo. Ele vai até ela e pede a versão dela. Ela começa a balançar o papel que dei a ela na frente do policial e diz que isso é ilegal, que ele não pode fazer aquilo. Então, o policial olha para o papel e depois para ela. Com um sorriso educado e charmoso que esconde uma risada, e diz: senhora, isso é válido, de acordo com isso, você está banida da propriedade. Ela grita e diz: mas como vou fazer as compras dos meus filhos? O policial responde que ela terá que ir a outro shopping.
talvez a 45 minutos dali. Ela bufa e liga para o marido, que chega em breve. Descubro então que ele realmente trabalha no departamento de polícia. Ele fala comigo, olha a papelada, em seguida, olha para a esposa e diz, te vejo em casa. Estamos indo conversar sobre isso. Ela sai chorando com as crianças, e o marido se vira para mim, aperta minha mão e me diz que sente muito por causar problemas. 2 semanas depois, recebo um prêmio da minha empresa e dos donos do shopping pelo incidente. Logo de cara. O que vem à mente depois dessa história é que a Karen realmente pensou que iria se safar facilmente. É ótimo ver que ela foi desmascarada ao fingir que estava aleijada para o resto da vida e usando o argumento de que seu marido é policial. Mesmo quando ele apareceu depois de tudo isso acontecer, ele ainda apoiou o segurança e os policiais, afirmando que ela estava errada. É lamentável que as coisas tenham chegado a esse ponto, mas o karma é tão delicioso em momentos como esse. Pessoas assim nunca aprenderão. A menos que seja absolutamente mostrado em seus rostos que elas estão erradas. Parabéns ao segurança por fazer seu trabalho e ao marido por pedir desculpas, pois aquele cara nunca teria se desculpado com aquela Karen. Falando um pouco sobre a minha história pessoal. Minha mãe roubou $32.000 de mim para resolver os problemas dela primeiro. Quando eu tinha 8 anos, ela abriu uma conta conjunta com a minha, para que eu pudesse depositar dinheiro, mas ela também tinha acesso. Quando eu era mais jovem, não cheguei a separar as contas, então comecei a economizar dinheiro para a universidade em 2017. Após conseguir meu primeiro emprego de verdade, todo o meu dinheiro foi para aquela conta, e apenas ela podia ver o saldo. Eu não queria saber quanto tinha, pois sabia que, se soubesse, eu acabaria gastando. Esperei mais um ano antes de ir para a universidade, economizando dinheiro. Agora, minha mãe é o tipo de pessoa que não quer mais trabalhar pelo resto da vida. Quando chegou a hora de eu conseguir um apartamento, semanas antes de ir para a faculdade, verifiquei minha conta e descobri que havia menos de $1.000 lá. Após anos economizando, tudo havia sido reduzido a $1.000. Acabei não conseguindo ir para a universidade, pois meu dinheiro acabou antes mesmo de começar. Minha mãe disse que a conta tinha sido hackeada e que ela ligaria para o banco para resolver o problema. Sentei-me com o gerente do banco e confirmamos que foi minha mãe quem retirou todo o dinheiro da conta. Isso não aconteceu de uma só vez, mas quase todos os dias desde que comecei a entregar jornais quando tinha 14 anos. Ela roubou um total de $32.000, e sua desculpa foi que, como minha namorada estava morando conosco na época, ela não conseguia pagar as contas. Mesmo quando mostrei a ela provas em papel de que ela estava roubando há muito mais tempo do que a namorada estava lá, ela não tinha nada a dizer. Meu padrasto também não se importava com o dinheiro, pois pelo menos metade das contas dela estava paga. Não falei com eles por 2 anos e acho que nunca mais falarei. Desperdicei anos do ensino médio trabalhando em tempo integral para economizar dinheiro para a faculdade, e então isso foi arrancado de mim. É uma situação terrível imaginar trabalhar tanto durante todo o ensino médio, tentar guardar algo para a educação universitária, apenas para que sua mãe arranque tudo sem que você saiba. Não consigo acreditar que alguém não verificaria sua própria conta. Acho muito difícil de acreditar. Embora seja apenas uma criança. Mas definitivamente gostaria de saber quanto dinheiro está lá, para que eu possa acompanhar e ver quanto preciso economizar. Sinto muito pela pessoa que compartilhou a história original, e não a culpo por cortar sua família de sua vida depois disso. Obrigado por acompanhar. Se você se inscrever, certifique-se de ativar o sino para receber as notificações e poder ouvir todas as histórias até o final. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.